Dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, com expressão na edição impressa do Novo, mas também é transmitida pela JTV e pode ser vista e lida nos sites e nas redes sociais do Novo e do JE. Temos connosco o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, e nesta entrevista vamos falar sobre a política definida pelo Governo para a transição energética, mas também sobre a evolução da economia e os desafios económicos e sociais que Cabo Verde agora enfrenta. Primeiro-Ministro, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo por lhe perguntar, como se concretizou agora um memorando de entendimento para converter parte da dívida de Cabo Verde a Portugal no Fundo Climático e Ambiental, que agora será 12 milhões de euros, mas pode chegar até aos 140 milhões. Pergunto-lhe que objetivos tem o Governo para a transição energética e qual a importância deste acordo para concretizar esses objetivos. Muito obrigado, em primeiro lugar, por esta disponibilidade, esta possibilidade de conversar convosco. Nós temos objetivos ambiciosos, por razões evidentes, de um país que tem um nível de dependência energética muito elevado. Dependemos 80% de importação de tudo aquilo que produzimos em termos de combustíveis, gasóleo, gasolina, fuel e eletricidade, e precisamos reduzir drasticamente essa dependência. Em segundo lugar, temos fatores e matérias-primas naturais para a produção de energia, como o sol, o vento e o mar. E com esta crise provocada pela guerra na Ucrânia, devido ao impacto inflacionista, à escalada inflacionista particularmente incidente sobre a energia, nós tivemos que reforçar a nossa opção de aceleração da transição energética com metas muito ambiciosas. Metas que já vinham de trás. Não estabelecemos estas metas por causa da crise atual. Nós temos como meta atingir 54% ou mais de energias renováveis na produção de eletricidade em 2030, atingirmos próximo dos 100% em 2040, através de energia solar, energia eólica, e reforçar a eficiência energética. Temos metas também ambiciosas a nível de mobilidade elétrica, viaturas elétricas, aliás, já começamos este processo, podemos atingir 100% em 2050. Os motivos são de natureza económica, porque é evidente que o impacto sobre a balança de pagamentos será forte, a fatura energética, também a redução da fatura energética para as empresas e para as famílias, e o impacto ambiental, porque toda esta mudança em termos de transição de fontes de produção de combustíveis terá um impacto também na neutralidade carbónica que queremos atingir em 2050. Segundo lugar, nós somos um país que tem problemas muito sérios relativamente à regularidade de chuvas. O problema que se coloca hoje em muitos países, e nós acompanhamos, fala-se em seca severa, também na Europa, aqui em Cabo Verde, é com regularidade mais frequente e mais intensa. Há mais de 50 anos Cabo Verde tem o uso do sistema de desalinização de água, por osmose inversa, para podermos abastecer as populações também para a economia. Nós agora estamos a focar numa outra orientação, que é a utilização da desalinização de água para a agricultura. E baixar os custos dessa produção com um forte nexo entre a água e a energia. Portanto, será a produção de água a preços muito mais comportáveis com o uso de energias renováveis. Para podermos viabilizar a agricultura, os impactos também serão evidentes a nível da capacidade de produção agrícola, também a nível também do todo efeito energético renovável que nós queremos introduzir. São estas as grandes metas, objetivos que nós temos para os próximos tempos, e estamos num caminho que nos dá indicações muito claras de que podemos, de facto, atingir. O acordo que nós estabelecemos com Portugal. Há muito tempo, de COP em COP, ouve-se falar e fazem-se discursos que são legítimos, expectativas criadas relativamente aos países menos desenvolvidos, particularmente aqueles que têm um nível de exposição da dívida muito elevada, para criarem condições de fazer face
estas crises são muito fortes. Falar da pandemia, agora com a guerra na Ucrânia e com a situação de dívida que nós temos, precisamos de ter folga. Folga a nível financeiro, a nível orçamental, para podermos investir em fatores que produzam círculos virtuosos. Torna o país mais resiliente, menos dependente a nível da energia, mais flexível nas soluções de diversificação de fontes de irrigação para a agricultura, que isso depois contribui também para termos menos necessidades de importação, menos necessidade de endividamento futuro para a sustentabilidade da economia. Por isso este fundo, que nós acabamos por acertar e por assinar um memorando, dá respostas àquilo que têm sido os discursos muitas vezes não concretizados. Não estou a fazer aqui nenhuma crítica relativamente àquilo que a nação global tem estado a fazer, a indicação, os caminhos são esses, mas nós estamos aqui a assinalar que estamos a concretizar. Foi um acordo diferente, não é uma solução normal, foi um acordo, uma forma nova de enfrentarem os problemas que referiu. Sim, inovadora, mas há muito tempo que se diz, com toda a legitimidade e com necessidade de concretizar, o próprio secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tem chamado a atenção para a ação. Há muito tempo que se diz que precisamos reconverter dívida de países menos desenvolvidos ou países altamente endividados para criarem folga fiscal para investir em fatores de transformação estrutural. E com Portugal nós conseguimos aqui um mecanismo. Cabo Verde está no processo de criação do Fundo Ambiental e Climático. A contribuição de Portugal é a dívida bilateral que nós temos com Portugal, são cerca de 140 milhões de euros, poder ser uma contribuição para o fundo. Portanto, libertamos o valor em dívida, aplicamos na transição energética em outros fatores de resiliência do país. O efeito sobre a dívida é neutro, mas o efeito sobre a resiliência do país é extremamente elevado. Por isso que nós salientamos que todo este mecanismo é uma resposta. E como eu disse, no encontro com o Primeiro-Ministro António Costa, nós temos razões para o próximo COP, a próxima COP que vai ter lugar em Abu Dhabi, podemos fazer um discurso diferente, dizer estamos a ver, estamos a concretizar. E mostrar trabalho feito. Quer ter mais países a contribuírem para este fundo ou a ter mecanismos idênticos para ajudarem na transformação de Cabo Verde? Recordo que esteve agora na Alemanha e a energia também foi um tema. Quer ter a Alemanha, por exemplo, a alinhar neste mecanismo? Claro, nós só para a transição energética temos uma necessidade de investimentos até 2030 de 520 milhões de euros. É claro que a contribuição portuguesa não cobre este montante. Mas estes 540 milhões de euros vai ser também investimento público ou privado. Portanto, privados a investirem e vários projetos estão em curso hoje com a fase concursal avançada para o investidor privado investir em parques eólicos ou em parques solares, fazer a exploração e ter uma contratação com a concessionária que é a Eletra, em termos de preços para venda de energia à concessionária. Portanto, é um negócio seguro, certo? E precisa de um investimento. O investimento, nesse caso, é privado, dentro de um quadro regulado. Esta é uma parte que estamos a desenvolver também. 65% das nossas necessidades de financiamento para a transição energética vai ser neste mecanismo. O Fundo Ambiental e Climático vai contar com as contribuições como as que firmamos aqui com Portugal, mas também com outros parceiros, donativos, contribuição do próprio Orçamento do Estado. Nós já estamos a trabalhar para lançarmos green bonds, para podermos criar mecanismos também de financiamento interno. Com a Alemanha, nós trabalhamos também esta vertente. A minha visita foi mais no sentido de posicionarmos uma nova fase da relação a nível de investigação, pesquisa
dos oceanos, atmosfera e das mudanças climáticas. Nós temos o nosso Centro Oceânico de Mindelo, que tem uma parceria privilegiada com a Geomar, que é uma das líderes mundiais em investigação dos oceanos. Vamos agora desenvolver um patamar mais avançado de parceria estratégica e também há interesse da Alemanha em apoiar Cabo Verde na transição energética, e a Alemanha é um dos países que apoia Cabo Verde na mobilidade elétrica. Nós iniciamos este processo com um forte financiamento da Alemanha. Luxemburgo é um outro parceiro muito forte, que tem trabalhado com Cabo Verde, todo o quadro institucional de regulação, também de investimentos que nós temos desenvolvido até agora, tem sido com forte contribuição do Luxemburgo. Como referiu, uma parte significativa do investimento que é necessário vai ser investimento privado e vai ser investimento feito em parceria com o Estado. E vai querer angariar investimento de investidores em Cabo Verde, mas também investidores estrangeiros, porque a disponibilidade de capital não será finita. Como é que vai angariar esses investidores? Vão fazer roadshows? Vão falar diretamente com empresas? Como é que as vão cativar para participarem neste projeto? Nós temos lançado concursos e esses concursos têm tido resposta dentro desse sentido de produzir energia renovável e colocar na rede. Temos esta ambição maior de aumentarmos a capacidade quer de produção, quer de armazenagem. Nós vamos realizar, particularmente em Portugal, na sequência deste acordo celebrado, um fórum de investimentos focalizados nas energias renováveis, também na economia azul, para podermos captar o interesse do investidor português, até porque este mecanismo que nós celebramos é no sentido de também privilegiar como contrapartida investimentos portugueses em parceria com investimentos cabo-verdianos, estou a falar do setor privado, para podermos concretizar este primeiro montante disponibilizado e depois todas as oportunidades que se levantam a partir daí. Falemos então da evolução da economia. Depois da contração profunda provocada pela pandemia, a economia cresceu em 2021, voltou a crescer no ano passado, de forma robusta. Perguntava-lhe duas coisas. Por um lado, se já recuperou completamente do embate que foi a pandemia, que foi muito severa, principalmente por causa da quebra do turismo. E quais são as expectativas que tem para este ano e para a evolução da economia a partir de agora? Nós fizemos uma boa recuperação. Como disse, tivemos uma das maiores contrações económicas de sempre em Cabo Verde, o maior, e no mundo é dos maiores. 19,3% em 2020. Adotamos medidas de proteção, de recuperação, que tiveram impacto. Crescemos 7% em 2021, 17,7% em 2022, quer dizer, mais do que recuperamos a contração de 2020. O turismo por razões óbvias, o setor que foi mais afetado, também é o setor que mais rapidamente também recuperou. Acho que isto também acontece em outras partes do mundo. 2022 já fechamos o ano com maior número de turistas do que em 2019, antes da pandemia. E tem estado com uma dinâmica muito, muito forte, crescente, não só a nível da procura, mas a nível também de investimentos. Temos os investimentos não pararam. Isto é um sinal muito positivo de confiança na economia cabo-verdiana. Tiveram períodos de algum stand-by por causa da pandemia, mas não pararam. Continuam a haver novos investidores, novas procuras de investimento, portanto, um setor muito, muito dinâmico que vai crescer ainda mais. Nós, é claro que temos a intenção de diversificar mais a economia. Não esteja presa apenas a um setor, no bom sentido. E é por isso que a economia azul aparece como um dos grandes setores. E a transição energética também acaba por ser um motor para a diversificação da economia. Sim, porque cria depois também ofertas, não só competências que também estamos a desenvolver nessa área, mas a economia azul é um setor importante, a economia digital é outro,
temos um potencial grande. Como costumamos dizer, não depende da chuva, depende de competências, de talentos, de infraestruturas que temos estado a criar num bom ambiente. Vamos concluir 2 centros tecnológicos, um na Praia e outro em São Vicente, precisamente para criar um bom ambiente de atração de investidores também de referência no setor da economia digital. Portanto, são esses setores que vão impulsionar mais o crescimento nos próximos tempos. Mas a perspectiva para 2023 é de reforçar a recuperação. Os dados têm sido positivos a nível do crescimento, também a nível do emprego. Tivemos certos problemas em 2020, começa a recuperar. Há uma grande onda de empreendedorismo jovem, por causa dos incentivos também que temos estado a criar para que startups, fomento empresarial jovem, que hoje já estão com uma atitude diferente, não estar a bater nas portas do governo, das câmaras municipais para pedir emprego, mas para criarem o seu próprio emprego, investirem, e nós criamos mecanismos também, instrumentos para isso, né? Há incentivos fiscais muito fortes, incentivos financeiros muito fortes, linhas de crédito com taxas de juros muito baixas, com garantias que podem chegar a 100% assumidas pelo Estado. Portanto, tem estado a dinamizar muito. Portanto, é nesse caminho que vai permitir com que possamos não só aguentar o choque que temos tido, como recuperar e relançar a economia para o futuro. Só uma questão antes de irmos para um breve intervalo. Falámos da pandemia, mas as consequências da guerra na Ucrânia também têm sido relevantes, não só pela questão energética, mesmo que a questão energética já não seja tão relevante como já foi, mas, por exemplo, na alimentação, e de um país que acaba por ser muito dependente também da importação, é muito relevante. Essa fase também já está a ser ultrapassada. A última vez que falámos ainda se sentia muito que o esforço orçamental era muito relevante. Isso já está, essa situação já está a ser ultrapassada, já começam a minorar os efeitos das consequências da guerra. Sim, mas não totalmente. Ainda estamos a sofrer os impactos. Para Cabo Verde, nos últimos, diria, uns 15 anos, 20 anos, andou com taxa de inflação à volta de 1-2%. Exato. Saltamos para 8% em 2022. Isso foi por consequências diretas da escalada inflacionista, quer na energia, quer nos produtos alimentares de primeira necessidade, nomeadamente cereais. Tem tudo a ver com a guerra na Ucrânia. Nós estamos a mais de 6.000 quilómetros da Ucrânia e sofremos as consequências diretas da invasão da Rússia à Ucrânia. Isto provocou um impacto muito forte num país que ainda estava com o efeito da pandemia, ainda por cima com o efeito também de secas severas. Foi um choque muito forte. Algumas medidas de proteção ainda continuam. Nós reduzimos, por exemplo, o IVA sobre a eletricidade de 15% para 8%, ainda mantém-se, porque ainda não estamos na fase de preços totalmente estáveis para os níveis anteriores à guerra. Mantemos a tarifa social de água e energia que em Cabo Verde foi criada em 2017. Nós tivemos que aumentar o desconto da tarifa de 30% para 50%, proteger as famílias mais vulneráveis. Tivemos que criar uma série de compensações, porque senão, em vez dos 8%, estaríamos a disparar para 12% de inflação. Exatamente. O impacto seria extremamente... Aliás, a inflação é das coisas mais daninhas que existem, né? É o imposto escondido. Não é na economia teórica, é no bolso das pessoas e na vida das pessoas, sente-se diretamente. Por isso ainda estamos nessa fase, vamos retirando esses mecanismos de apoio gradualmente, à medida que possamos estabilizar também gradualmente a economia. Obrigado. Vamos só fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta com a entrevista ao Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Primeiro-Ministro, o Fundo Monetário Internacional e mesmo os doadores, através do Grupo de Apoio Orçamental, têm insistido na
na necessidade de se concretizarem reformas no país. Agora, com a economia a retomar o seu curso, vamos para o terceiro ano consecutivo de crescimento, a expectativa é que o crescimento se mantenha. Há condições para que estas reformas que se concretizem, por um lado. Por outro lado, de que reformas é que nós estamos a falar? A primeira reforma é estabilizar a economia, particularmente questões que têm a ver com a dívida e com a consolidação orçamental. E temos estado a conseguir. Nós temos um programa com o Fundo Monetário Internacional que foi avaliado recentemente de forma muito positiva. A dívida tem estado a decrescer relativamente ao PIB. Nós fizemos um rebasing do PIB que acabou por aumentar um bocado mais aquilo que é a nossa produção. Estamos num bom caminho. Isto é fundamental para o país, para a nossa credibilidade, particularmente a nossa credibilidade externa. Segunda reforma é o setor empresarial do Estado. Sim. Tem ainda privatizações a realizar, concessões. Temos a nossa empresa de eletricidade, a Eletra, que está também a ser preparada para o efeito. Devemos novamente pensar na privatização da TACV, depois da fase da recuperação e da sua estabilização. Temos algumas outras empresas em linha para a privatização. Tem objetivos definidos para o mandato? Quer chegar ao fim do mandato com o que é privatizado? Olha, com a Eletra, Uhum. a concessão ou licenciamento dos aeroportos, ainda não definimos qual vai ser o mecanismo, vai ser um desses processos dos portos, porque é importante, os aeroportos já o fizemos. Temos a empresa de medicamentos, a Improfac, distribuição de medicamentos, também está a ser preparada. Portanto, são basicamente estas empresas que estarão em processo de preparação de privatização ou concessão, para podermos também não só reduzir o risco fiscal que muitas dessas empresas provocam, e graças a Deus tem estado a ter um comportamento também muito positivo em termos de recuperação, graças a Deus e graças ao governo, não é? E graças aos gestores. Mas isso não retira a necessidade de torná-las mais eficientes. Depois de terem um efeito multiplicador maior sobre a própria economia do país. Portanto, é nessa perspectiva que essas reformas irão ser prosseguidas. Depois temos uma outra grande reforma que é a nível da transformação digital do Estado, que é a dita burocracia, a burocracia negativa que ainda existe. A transformação digital está no centro das nossas prioridades, com um impacto já evidente em algumas áreas e em alguns serviços. É uma das prioridades para podermos tornar a economia mais eficiente, os serviços, mas isso depois impacta em tudo, né? A nível económico, a nível social e a nível institucional. Só para acabarmos esta parte relativa às privatizações, a TACV é sempre apontada como um caso mais complexo, e é complexo não só pela dimensão da empresa, mas também pela situação atual, como estava a dizer, ainda de recuperação, mas também porque Cabo Verde é um arquipélago e há ali objetivos que têm que ser cumpridos. O país não pode ficar desligado do resto dos países. E é este conjunto de questões que faz com que a privatização demore o seu tempo e tenha que ser vista de forma diferente de, por exemplo, uma empresa de eletricidade. Primeira pergunta. Segunda pergunta, em relação às necessidades específicas, ser um arquipélago, como é que vão ficar salvaguardadas? Vai querer, o Estado vai manter alguma posição, como acontece, por exemplo, em Portugal, em que apesar da privatização há esse objetivo? Primeiro, a TACV não opera no mercado interilha, apenas sim, para fora. Para fora, internacional. Nós temos o propósito, porque o fizemos, vamos
repensar de escolher um parceiro estratégico que garanta a participação de 51%, não é? Uhum. Por razões também que são às vezes atendíveis, porque precisamos de um parceiro que traga vantagens, e para trazer vantagens, ter uma posição minoritária muitas vezes é muito mais difícil de conseguir. Depois, há uma participação hoje já existente de trabalhadores na empresa, abrir o capital também para a nossa comunidade imigrada e abrir uma outra parte para outros investidores privados. Portanto, tínhamos aí a volta de 39% na altura em que fizemos a privatização com a Icelandair. Portanto, neste momento temos os 51% e os 39% no setor dos transportes aéreos internacionais, é essencialmente garantir que haja qualidade e conectividades. O Estado estará a garantir também a nível dos contratos um bom posicionamento. A nível doméstico, nós já temos um operador, que é a Bestfly, passou também por algumas dificuldades, está na fase também da recuperação, de consolidação. É um setor que também irá crescer mais em termos de capacidade de oferta. Depois, é claro que, sendo ilhas, há sempre esse problema de ilhas com pouca população e com população diferenciada. Outras ilhas têm menos do que outras, o Estado tem que estar sempre presente. Por isso é que nós aprovamos há pouco tempo o regime de serviço público nos transportes interilhas para garantir que nenhuma ilha que tem aeroportos fique sem conectividade. Depois, se tem pouca população, pouco fluxo, alguém tem que pagar para que elas possam ter conectividade. Portanto, aí temos o instrumento legal, já existe, estamos na fase de deixar de consolidar mais a Bestfly para podermos começar a aplicar esse regime. Nós falamos da evolução da economia e também do impacto orçamental que tem tido as diversas crises. Mas quando falamos desta tripla crise, não é? A pandemia, as consequências da guerra, também a seca prolongada, isso fez com que os objetivos que tinha no início do mandato fossem completamente ultrapassados pelo impacto da realidade, o que levou inclusive a algumas críticas. Por partes, o desemprego melhorou com a melhoria do turismo, muito relevante para este indicador, mas ainda se mantém nos 2 dígitos, o que implica políticas ativas. O que eu lhe perguntava é: que políticas? Nós falámos em anteriores conversas numa grande aposta na formação, exatamente até para responder à necessidade da transformação digital. Como é que se combate este desemprego que se não for combatido, ameaça estar ali a um nível elevado? Que planos é que tem e que objetivos é que tem até ao final do mandato? Primeiro, a economia crescer e continuar a crescer mais, porque o emprego mais estruturante virá sempre daí. Mais empresas, mais investimentos, mais criação de empregos. Segundo lugar, políticas ativas, que nós temos já estado a implementar a nível de qualificações, formação profissional, estágios profissionais, empreendedorismo, os dados que nós temos, jovens que passam pela formação profissional ou por estágios profissionais, a probabilidade de entrar no mercado de trabalho está a níveis superiores a 70%, que é bom. Depois damos ofertas também de empreendedorismo, que é um ecossistema completo, desde assistência técnica ao financiamento com linhas de crédito unificadas, com garantias, a possibilidade de terem regimes de incubação que temos estado a implementar e que praticamente vão ser dirigidos na economia digital. Portanto, um conjunto de mecanismos que tem estado a fazer com que haja um conjunto de novas empresas a surgirem. Há grande facilidade na criação de empresas e nós temos que estar a acarinhar também para não deixá-las morrer à nascença. Portanto, havia um grande receio com a pandemia, estávamos nessa fase e muitas dessas startups mantiveram-se, porque mantivemos também um apoio muito forte. Portanto, esse é um leque
que está a crescer, e eu estou a falar desde atividades oficinais, desde eletricidade, canalizadores, profissões diversas, desde lavadores de carro. Nós fizemos formações, têm hoje instrumentos, e muitos deles já criaram empresas uninominais com equipamentos. Portanto, trabalhar toda essa malha de uma forma integrada, criar essas oportunidades. Essa é uma das saídas que nós pensamos. A única coisa é amplificar o efeito, atingir mais, atingir também todas as ilhas que sempre esse problema, porque não posso estar bem na praia e depois estar mal na Brava ou em São Nicolau, porque são ilhas que têm menos oportunidades. Esse é o desafio, escala, dimensão e atingir o território de uma forma global. O objetivo que tinha também na principal atividade do turismo, diversificar entre as ilhas e de outras ilhas conseguirem também ter a sua oferta, tem sido concretizado, está a ser concretizado, tem sentido isso? Conseguimos ver efeitos? Sim, consegue-se. Para uma ilha como São Antão, onde eu estou neste momento, Sim. Já em 2019 deu um salto grande a nível do turismo, procura também de investimentos. É uma das ilhas que está bem posicionada para ter um turismo diferente de Sal e Boa Vista, um turismo mais de ecoturismo, mais de natureza. São Vicente é o próximo destino a ganhar dinâmica. Nós temos neste momento mais de 6 hotéis em construção, são todos hotéis com capitais privados nacionais e estrangeiros. Alguns desses hotéis são de referência, como o Sheraton, que está em construção. Portanto, vai aumentar a capacidade de oferta, que é um problema que São Vicente tem hoje. E é uma ilha que tem tudo para ter um turismo vibrante. Não será nunca como Sal e Boa Vista, mas tem um pouco de tudo. Praias que são mais pequenas, mas tem atividade cultural, tem a indústria da cultura muito vibrante, e tem São Antão ali ao lado, que cria complementaridades. A Ilha do Maio é outra ilha que nos próximos tempos irá dar, de certeza absoluta, um grande avanço a nível do turismo, que tem um investimento muito impactante, líder África, que é muito estruturante. Também tem capitais privados e parceria com o Estado para desenvolvermos mais o turismo. Pois temos alguns fatores que temos que resolver nos próximos tempos com maior aceleração, que são as conectividades que colocam alguns construtores. Chegar a Cabo Verde ainda é caro, principalmente quando se viaja na TAP, ou mesmo na TACV, estamos a trabalhar para conseguirmos trazer a low cost que não estejam necessariamente ligados aos voos charters que são fechados. Sim. Vem com tudo incluído. Portanto, estamos neste momento a trabalhar nisso para ver se conseguimos colocar a Cabo Verde como um destino de preço mais baixo do que aquilo que nós temos neste momento. Depois criar boas conectividades internas. Isto vai fazer com que todas as ilhas possam ter maior capacidade de produção de oferta turística, porque todas elas têm coisas específicas e diferentes e interessantes. Ainda nas questões sociais, falemos da pobreza, que continua a ser um flagelo, ainda por cima por causa do triplo de desafio das crises. E eu fiz-lhe as mesmas perguntas: que medidas para combate à pobreza, que objetivos é que tem até ao final do mandato? Nós definimos até 2026 erradicar a pobreza extrema. Se for avaliado em função de $2,15 por dia por pessoa, estamos a cerca de 14%. E nós já queremos atacar isso mais do que apenas pela via do rendimento, mas pela via do empoderamento. E temos um programa também muito forte em execução, estratégia para garantir rendimento às famílias que estão nessa situação e que têm dependentes a cargo, particularmente crianças até aos 15 anos. Portanto, criamos um rendimento social de inclusão para
garantir esse rendimento às pessoas. Ao mesmo tempo, trabalhar com essas famílias para a transição para a inclusão produtiva, para não ficarem sistematicamente e para sempre na dependência da transferência do Estado. Para quebrar o ciclo da pobreza. Isso. Depois, nós, na educação, que é um outro fator que provoca muitas vezes esse efeito durável e duradouro da pobreza, nós, hoje em Cabo Verde, o ensino é gratuito. Do ensino básico ao ensino secundário. Precisamente para não criar barreiras às pessoas. E essas barreiras, portanto, foram removidas para todos. Né? Educação até o 12º ano gratuito, para pessoas com deficiência que muitas vezes têm barreiras ainda maiores, têm isenção até o ensino superior. De formação profissional, o Estado assume os custos. Isto já começa a ter um impacto muito grande a nível da redução do abandono escolar, que é importante e manter as crianças e os jovens na escola. Depois criamos uma série de outros mecanismos de compensação para as famílias mais pobres, questão da habitação, particularmente a reabilitação de casas, taxa social de água e energia, para reduzir o custo para as famílias mais pobres, a taxa moderadora de saúde, isenção para as famílias mais pobres, e temos um conjunto, um pacote integrado para fazer as pessoas saírem da pobreza extrema, mas ao mesmo tempo melhorar a sua qualidade de vida. Esse é o grande objetivo que nós temos, ao mesmo tempo baixar o nível da pobreza absoluta. Estamos no bom caminho, acho que andaremos aí à volta das respostas e dos objetivos atingidos em 2026. Nós já estamos na fase mesmo final da nossa conversa, estamos só um bocadinho de política. Para lhe perguntar, em primeiro lugar, como é que olha para as críticas que o Presidente tem feito nos últimos tempos, apontando o que ele considera serem alguns retrocessos em alguns setores e até pedindo um sobressalto cívico para maior participação da sociedade. Eu tive a oportunidade de lhe perguntar a ele como é que tem sido a coabitação, presidência-governo, que ele disse que era uma coabitação com o trabalho regular, e pergunto também assim, se apesar destas críticas a coabitação tem sido regular, trabalham, têm objetivos a cumprir sem que haja instabilidade. Acabo de ver nesse aspecto uma democracia já madura. Não temos problemas institucionais, as questões não são pessoais e não devem ser pessoais, nem em termos de posicionamentos políticos. É o Presidente e o Primeiro-Ministro. É o Presidente com as competências, o Governo com as suas competências, as linhas vermelhas que ninguém deve ultrapassar, e estabelecendo as nossas relações nessa base. É claro que as críticas do Presidente da República derivam da capacidade da voz que o Presidente da República tem. O Governo não tem que estar sempre de acordo. Se diz que há retrocesso, eu digo que não há. E consigo provar que não há retrocesso. E eu comparo com aquilo que é o passado recente, e passamos para a próxima fase e as coisas continuam normalmente. Portanto, não há tensão no relacionamento institucional, assim como não há tensão no relacionamento também com o Parlamento. Isto é tranquilo aqui em Cabo Verde e continuará a ser assim. Para terminarmos mesmo, foi recentemente reeleito presidente do Movimento para a Democracia, o MPD. Eu perguntava-lhe que objetivos é que tem para este seu mandato, que se prolonga até 26, que é um ano marcante de eleições. O que é que pretende fazer até lá? O objetivo que qualquer partido político tem, particularmente do ato do poder, é vencer as eleições. E nós temos as autárquicas em 2024, temos como meta vencer as eleições e particularmente recuperar a praia, e em 2026 posicionarmos como um partido vencedor nas eleições legislativas. Portanto, há muito trabalho a fazer até lá. Ao mesmo tempo, colocar o MPD como também um partido que não seja apenas virado para as questões eleitorais. Nós temos responsabilidade do governar, temos responsabilidade perante estas situações de crise
de fazer transformações que o país precisa, e o ambiente, o contexto político é muito importante para isso. E temos um partido que continua a liderar em termos de ideias, em termos de propostas, em termos de reformas, suportar o governo, mas suportar as nossas câmaras municipais. Esse é o trabalho que temos estado a fazer e vamos continuar a fazer até 2026. Vai-me dizer que ainda é muito cedo. Vai ser candidato nas próximas eleições? Já pensou nisso? Para 2026, olha, eu estou a sair agora de uma convenção, portanto, houve reforço da confiança, e nós, em 2026, estaremos ainda à frente do MPD e, obviamente, a liderar o partido nas eleições. Primeiro-Ministro Luís Correia da Silva, muito obrigado. Agradeço também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo. Continuará disponível em onovo.pt e em jornaleconómico.pt, sites onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Eu despeço-me até uma próxima oportunidade.